vocês quiserem, podemos dar um intervalo de 10 minutos para o silêncio atuar. É o tempo que vocês vão fraternizar, porque eu acho que começar a aula às 9h10 não se torna suficiente para cumprir 3 aulas nesse horário. Mas espero que assim faça fora da sala. Ok? Em nossa aula passada, fazemos um processo do campo analítico da psicanálise. Campo esse, que é onde Freud e todos os psicanalistas compreendem que é a forma de acessar o inconsciente. A partir do filme, tivemos muitos elementos que foram alteradores, assim como na aula passada, algumas exemplificações, outras mais profundas, e como seria essa atuação e o olhar que o analista e o analisando vai ter nessa relação de interpretação do inconsciente. A repressão foi onde paramos, correto? E eu quero puxar da memória de vocês, diante do apoio do slide, o que seria a ideia dos sonhos. É uma manifestação inconsciente. Manifestação inconsciente. Se tome é importante, significa que vocês estão tentando estudar fora daqui. O que mais? São fantasias. Fantasias lúdicas. E o que seria essa ideia do fantasiar no nosso processo de si? O porquê nós construímos enquanto elemento uma estrutura fantasiosa? É como uma forma de você suprir alguma coisa que, vamos dizer, um trauma ou um desejo, de uma forma fantasiosa para aliviar o peso. Perfeito. A partir dessa perspectiva do aliviar o peso, em que nós muitas das vezes, buscando em nossos desejos, construímos estratégias para poder sinalizar algo que seja horroroso ou muito desejo prazerosos, que nós não podemos compartilhar. A partir do complexo de Édipus, entendemos que esse não compartilhar ele vem uma perspectiva muito dolorosa, principalmente falando de uma interpretação entre a ideia do que é o sexo e a ideia de libido, assim como a ideia de agressividade e intensidade, que é quando essa criança ela automaticamente está passando pelo processo identificatório do prazer do seu corpo, assim como o prazer de mundo, e nomear isso fica muito dificultoso, por isso os pais, como primeira referência de desejo, ficam uma projeção muito equivocada do que seria esse prazer, ficando algo muito incestuoso. E quando a ideia de corpo e sexualidade transita na contemporaneidade de uma outra forma do que a estrutura dos nossos antepassados, vamos entender que essa imagem sobre os nossos corpos vem mudando e ressignificando. Embora, se formos nos aprofundarmos sobre os elementos morais que temos, as nossas fantasias, elas começam a surgir. Porque entendemos que o oculto, o que não é mostrado frequentemente, nos causa desejo. Por isso que o inconsciente ele pode estar tomado de desejos, só que desejo não traduzido por uma ideia de prazer imediato, mas um prazer que pode ser muitas vezes desprazeroso. A nossa imagem, a imagem do outro, a imagem das nossas vivências e muitas das vezes o nosso questionamento, o porquê estamos vivos. Esses questionamentos de vida fazemos cotidianamente, seja no ato consciente ou inconsciente. E as nossas fantasias é um elemento muito significativo. Alguém aqui já se sonhou ou já se percebeu rico? Parecia muito real a forma de pensar ser rica. Agora, os elementos dessa ideia de riqueza, o que é que está no real? O desejo, mas o quê? Quais são os elementos que sustentam essa fantasia? É justamente uma inquietação que temos que entender, porque a narrativa é fantasia. Mas como é que nós vamos acessar essa fantasia que o sujeito está vivenciando a partir de um elemento sonho, ou até mesmo de uma narrativa acordada, consciente,
mas que muitas das vezes tem elementos que a gente vai percebendo que não são coerentes para aquela estrutura. O porquê? Perguntando de uma outra forma. As fantasias de vocês, na realidade, como é que elas surgem? Acho que por causa do contexto. Tipo, pegando nessa parte que tiver que estar rico mesmo, um exemplo. Eu estudei muito tempo numa escola muito cara de meninos muito ricos porque eu sou filha de professora. Então eu tinha uma bolsa lá, mas o meu convívio todo era de pessoas que iam passar um feriado na Disney, iam passar um feriado na Europa. Então, assim, já aconteceu de eu me sonhar dessa forma, mas não é a minha realidade. E aí, eu, criança, ficava achando que eu tinha o mesmo poder, e eu ficava, porque a gente não vai passar o feriado na Europa, eu não entendia. Mas, tipo, por causa de um contexto, entende? Eu acho que vem muito do contexto que você está inserido também. Ficar normalizado. Perfeito. E aí, qual é a fantasia que sustenta essa ordem psíquica se não é real? Alguém aqui já ouviu ou vivenciou por conta própria, nesse contexto de infância, roubar coisinhas dos colegas, caneta colorida, lápis diferente, ou querer comprar o mesmo tênis, ou querer fazer algo muito idêntico a esse outro? Mas por que você não tem? E quando chega, algumas mães fazem. De quem é isso? Devolva que não é seu. Mas por que esse processo se torna prazeroso? É porque aquele sujeito é um kleptomaníaco? Possa ter uma estrutura. Mas por que ele convidou a esse processo? Muitas das vezes, fantasiar e contar a história, às vezes, para o colega que viajou, que fez isso, que participou de coisas que não são reais. O porquê precisamos dessa fantasia? Ele vai, com isso, ele acaba apagando o seu próprio ego, né? E fantasia vem do ego. Então, tipo, ele procura maneiras de satisfazer. Seja por meio de sonhos, ou até mesmo por atos ali na realidade concreta. Ele vai lá e tenta se aliviar. A satisfação do meu eu encontra uma tentativa equilibrante de quais outras estruturas? O meu eu, ele não pode ter tudo. Eu não posso ir para a Disney. O que é que eu vou fazer para atender o meu eu? Assim, eu não sei se isso se encaixa, mas pelo menos assim, como eu vejo com os meus primos pequenininhos. Quando eles querem alguma coisa muito que eles não conseguem, eles têm esse negócio de, mas minha mãe consegue me dar, então por que eu não posso pegar? Se ela chega e me dá, então eu posso pegar da outra pessoa e dar ela. Ou senão, eles ficam muito viciados em um período de tempo muito longo em ver coisas só daquele negócio que eles se interessam lá. Então, se eles querem um carrinho, eles vão ver vídeo de crianças abrindo unboxings para meio que suprir essa vontade. E essa realidade é a tentativa de o meu desejo vai ser sustentado para manter o meu eu vivo a partir de uma fantasia. O meu superego está dizendo, não roube o carrinho da Hot Wheels do seu coleguinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver a animação constantemente desse desenho. Por quê? Porque para o meu eu sobreviver e não apanhar da minha mãe, e ela perdeu o réu primário e me espancar, eu vou equilibrar a situação.
eu vou dizer, olha, calma, eu vou ficar, toda vez que eu passar, ficar olhando e pedir à minha mãe até ela se encher de saco e dizer na volta dentro, ou dizer, toma logo menino, não me enche, ou me dá um carrinho do camelô. É o da Hot Wheel? Mas aí a criança vai fantasiar que é. Porque o que o eu dela, diante do contexto de realidade financeira que ela tem, é o limite que coloca ela entre a realidade e a fantasia. Logo, ele vai contextualizar essa situação de uma forma prazerosa. E quando não tem esse suporte do real para estruturar como elemento, ele vai buscar outras estratégias para esse conflito. Porque qual é o conflito que nessa relação se torna entre ele e a mãe e os coleguinhas? Mas o que é que convida ele agora a elaborar dessa situação? Como é que ele vai ver a mãe dele e os coleguinhas? Como uma fonte que consegue dar aquilo, mas, assim, pelo menos nos colegas, eles, em tese, né, ele não pode pegar porque ele sabe que vai apanhar. E dela ele não pode pedir mais, senão ele vai ter a mesma situação. Mas ele sabe que ela é uma fonte que pode dar para ele. Então ele vai meio que tipo, a vida mais do meu colega, eu vou aperrear o suficiente para ter aquilo. Logo, para atender esse ego, ele vai construir estratégias que não o destrua, mas internamente ele está destruindo algo. Porque se essa mãe começa a dizer, meu filho, eu não tenho condições para bancar esses seus tipos de luxo, e vai repetindo essa fala, esse ego vai ficar como? Fragilizado. Inconscientemente ele vai construir estratégias entre o amar e o odiar essas figuras. E aí, dependente de como sejam esses elementos, é o que vai dar a ordem psíquica dele a uma ideia de personalidade. É onde vai começar esse sujeito a estruturar os elementos entre a moralidade e a pulsão de ação. Se vai roubar ou não do coleguinha, se vai fantasiar ou não, ou simplesmente deslocar a imagem do carro e utilizar outro elemento que, e muitas das vezes, vão se tornar pessoas persuasivas. Porque se a mãe não me dá, eu vou buscar estratégias para lidar com esse meu desejo. E normalmente sempre vai buscar uma outra figura próxima de poder a ele. Que normalmente são quem? Avós. Exatamente. Porque ele entendeu que essas figuras têm uma fragilidade com o meu arquirrival, que são quem? Os pais. Meus pais. E eu vou fazer o quê? Inconscientemente eu vou jogar meus avós com os meus pais. Porque a minha avó é melhor que você. Porque na casa dela eu posso tomar sorvete e não almoçar. Ou comer pizza. E aqui a senhora não deixa. E aí o que é que essa mãe vai fazer? Vai destruir o eu daquele sujeito constantemente. E aí ela vai desconfigurando essa fantasia que ele tem de prazer e convidando ele a perceber quem é a avó dele. Fazendo com que ele cause o quê? Dúvidas. E aí começa uma estrutura de alienação. Porque essa criança ou esse sujeito não sabe mais o que depositar, que é uma energia que estrutura a nossa sociedade milenarmente por uma questão de endesamento desse sentimento. Querer ser amado é colocado na nossa sociedade como uma estrutura para além de moralidade. É uma estrutura muito fantasiosa. Ser desejado, ser amado, amar a algo. E trazer isso como elemento psíquico é onde a gente vai começar a compreender as pulsões de vida. Porque é pelo ato e o desejo de amar que construímos elementos de um querer viver.
É o ato de amar alguém que eu vou querer casar, entregar-me. É no ato de amar os meus pais e ao mesmo tempo odiá-los que faz eu querer construir estratégias e deslocar esse sentimento horroroso que é desejamos para projetar, dar tudo a eles. Mas eles têm que me dar algo em troca. Amar. E aí, quando esse sujeito não tem, ele vai construir um mecanismo de defesas para lidar com a vida. Porque agora, depois do seu complexo de Édipo, ele está solto no mundo. E agora é a sua responsabilidade construir estratégia de se amar, amar o outro e dizer o porquê você está amando. E nomear essas coisas se torna muito difícil para um sujeito que não reconhece ou acha que não sabe o que é ser amado. Porque os meus pais não me destruíram, então eles não me amam. E o que seria amor? E aí vamos construir estratégias sociais de encontrar esse amor. Seja por uma questão filosófica, seja pelas drogas, pelos grupos, pelo estilo de vida, por bens materiais, ou erguer esses pais para que eles digam: meu filho é estudioso ou estudiosa e me deu essa casa. Meu filho é estudioso, estudiosa e é orgulho da minha vida. E espalhar para todas as senhorinhas na padaria que o neto dela é formado. É chegar num lugar e dizer: olha, meu filho e minha filha são doutores e doutoras. Eu tenho orgulho. E essa imagem projeta fantasiosamente. Só que quando ela não chega, vamos nos questionar. E normalmente, quando o sujeito não sabe de que ordem vem esse amor e esse ódio, ele vai precisar de uma estrutura para liberar essas emoções. Vocês já pararam para se questionar? Quando vocês estão no grupo que deixam vocês à vontade, vizinho, amigo, familiares, ou até mesmo em reunião de família, um churrasco de família, normalmente, quais são os assuntos que rondam vocês? Faculdade. Faculdade, namoro, o que mais? A vida dos outros. Estágio. O que mais? O que é uma conversa de adulto? Não é assim quando a gente é criança, quer saber, né? O que é que o adulto conversa e a criança fica lá fazendo chá da boneca ou conversando, achando que o adulto fala aquilo. O adulto fala coisas piores ou coisas irrelevantes. Por quê? Porque questionar sobre a vida, questionar sobre os elementos comuns da nossa sociedade é filosófico. Você vai ficar conversando a mesma besteira toda vez que você vai sentar com seus amigos. Só vai mudar o elemento. Quais estruturas filosóficas vocês acham que encontram nessa ideia e configuração que vocês estão? Não falar de faculdade, fica inevitável. Mas sobre mais o que vai surgir? Trabalho. Avadol, continua no elemento faculdade. O que mais? Namorados. Namoro. E aí convida justamente o questionamento. O ato desse relacionamento, existente ou não existente, faz você duvidar. Me formo ou não me formo? E a gente vai entender que o sujeito biopsicossocial ele depende de vivência para tornar um elemento de essência. O que é que você tem na sua vida para tornar você um sujeito consciente ou inconsciente? Quem é você para você achar que tem algo diferente do que você vem construindo do tempo de vida de vocês? Porque se você se torna um sujeito consciente e pensante na sua personalidade, conforme a psicanálise, a partir dos 7 anos, dos 7 anos para cá, quantos anos pensante você acha que tem? Mentalmente eu não quero saber a idade de ninguém, mas olhando direitinho, dos 7 anos de vida para a idade que vocês têm, são quantos anos que vocês estão se achando pensando? 4 anos.
Fiz 10 anos. 10 anos. Uma idade de um bebê, uma idade de uma criança. O que mais? De 7 anos para cá, quantos anos de diferença faz da idade que vocês têm hoje como sujeito pensante? 7. 7 com mais 7. É um tempo na fase do desenvolvimento de uma criança. Então, esse tempo que vocês estão pensando, construindo os elementos de desejo de vocês, faz vocês dizerem quem são, que adulto vocês são, ou que escolhas vocês estão fazendo. Diante do não e do sim, quando vocês vão para o processo terapêutico, alguém aqui faz análise e levanta a mão. Espero que na próxima vez que eu perguntar, mais de 4 pessoas levantem. É importante um psicólogo estar em supervisão e em terapia. É a nossa cura. Certo? Fazendo terapia para mim já é relevante. Sem dar psicanálise, você só vai ter um ponto afetivo também. Mas o que é levado para esse processo enquanto sofrimento? É uma narrativa contínua e que se finaliza ou se repete cada sessão? Dependendo do dia, você às vezes repete a mesma angústia sem nem perceber. Na verdade, as mesmas eu associo certas coisas. Assim, não que sejam de forma linear igual, mas já é um tempo associado. Mas aí depende. É uma sensação aqui e depois um tempo volta de novo. Mas exatamente da mesma maneira. É isso. Exatamente da mesma maneira. Não é da mesma maneira, só o quesito que volta e você não percebe. Porque tipo, você pode ter tido a mesma situação de forma diferente com outra pessoa. Logo, estar em terapia é um conflito existencial independente da abordagem. Mas na psicanálise, a nossa ideia de cura pela fala, porque a palavra psicanálise ela vem como teoria da alma, é onde a gente vai traduzir a sua ideia de sentimento, do amar, daquilo mais profundo que está na sua alma, ser levada para o pensamento e sair pela sua fala. Convidando você a explanar de uma forma de associação dele, uma essência que possa estar causando dor e transformá-la em um sentido, para depois você sentir e entender que sentimento é esse. Logo, a psicanálise é a cura pela fala, baseada no método da livre associação, trazendo então um fundamento para o seu paciente ou consulente, cliente ou sujeito, depende da nomenclatura que vocês queiram se familiarizar. Enquanto sujeito analisando, vamos convidar, enquanto analista, a fala que ali se apresenta para elaborar um contexto e se aprofundar nessa narrativa que pode vir uma associação, porque tanto parece uma repetição. E às vezes é uma repetição por ser um ciclo que você não consegue romper e a sua vida está monótona naquele sofrimento, porque a zona de prazer que a gente constrói não é porque é prazeroso, é porque é um lugar que conhecemos as nossas dores e fracassos. Por isso que mudar é difícil. Então, enquanto analista, vamos traduzir essa percepção de dizer, olha, tu não quer ir para o interior? Fica. Tu quer ir? Vai. E tirar você da absoluta ideia de que isso não é possível acontecer, como também dizer, olha, pode acontecer, mas tu estás pensando que vai acontecer como? De onde? Por quê? E esses questionamentos vão convidar o sujeito a falar sobre si, que muitas das vezes é onde a gente descobre, eita, não é que o mundo ele é inóspito, ele é algo horroroso e pior,
eu realmente estou sozinha. Porque por mais que eu tenha um campo afetivo que me dê uma estrutura de suporte, eu tenho que tomar a decisão sozinha ou sozinha. Porque se o outro toma por mim, eu me torno um nada. E esse nada é muito fácil ser preenchido quando o outro domina. Os pais de vocês ainda escolhem a roupa de vocês? Alimentam vocês? Essa relação, ela se transforma para alguns. Logo, vamos ter que construir nova estratégia desse sentimento de estar com essas configurações para entender quem somos. Mas e quando essa estrutura, ela nos bloqueia em algum sentimento? Alguém aqui já se questionou se os pais amam de verdade o suficiente para deixar vocês irem? Ou melhor, alguém aqui se acha no direito de deixar os pais morrerem? Alguém aqui se acha no direito de morrer? E aí? Fale um pouco da sua morte. Você quer morrer como? Simbolicamente? Em que sentido? Nessa narrativa do morrer concreto, o que é que concretiza a morte? Pode levar uma doença, uma invalidez, ao longo prazo. Logo, é fantasioso. Morreu? Tá doente? Tem alguma dessas estruturas? Então, a ordem psíquica, ela é interessante porque para poder entrar na linha entre o que é o real e o fantasioso, muitas das vezes pode ser patológico. Alguém aqui já se questionou se está ficando louco ou não? Me parece que assim ecoou uma voz mais vibrante na sala. E aí, nessa ideia de achar que está ficando louco, muitas das vezes é o nosso ato de consciência. Só que essa consciência ela não está muito bem elaborada e vai nos dando elementos fantasiosos e estruturas bastante significativas. Porque ela sempre está te questionando algo para te trazer sobrevivência. Quando estamos num set terapêutico, vamos ter que questionar essas vozes que apareceram como loucura e ver quais são os elementos que neles têm. Alguém aqui sabe ou lembra de como foi esse pensar que estava enlouquecendo? Recalcaram ou é tão dificultoso explanar? Eu acho que, pelo menos assim, a minha foi no momento em que eu percebi que eu acho que eu comecei a perder o controle das coisas que eu tinha. Quando eu comecei a mudar de frente com coisas novas, eu não sabia como reagir a elas. Aí eu acho que esse ato de dizer que eu estava enlouquecendo era um jeito de eu dizer que eu não estava me adaptando. E aí veja, automaticamente nós nos punimos psiquicamente e fisicamente para uma narrativa que a sociedade nos impõe do que é certo, do que é errado, porque a estrutura de moralidade ela tem várias vertentes e essas facetas elas podem vir de uma forma agressiva. Quando o sujeito ele chega numa conexão terapêutica, vamos questionar a consciência desse processo. O que é que tem de moral? Alguém aqui se sentiria
a vontade de contracenar um teatro totalmente despidos? Não. Por que não? Segurança. O que mais? Você ficaria desconfortável? Vergonha, desconforto. O que mais? A gente foi conduzido a vestir roupa desde pequeno. A gente foi conduzido pelos pais a se vestir desde pequeno. E aí, quando a sexualidade ela vem como configuração e elemento moral, vai dando uma imagem de corpo que nos deixa inseguros e constrói muitas barreiras sobre essa imagem do que é belo, do que é perfeito. Então, quando vamos pegar uma conexão nessa consciência, vamos convidá-lo a entrar em conexão com o terapeuta. Essa conectividade vamos nomear de transferência. Por quê? Porque eu preciso que, enquanto analista, eu desenvolva uma questão de uma atenção flutuante. E o que seria ser uma atenção flutuante? Separar o que é meu, pessoal e profissional. Eu vou suspender toda a minha estrutura moral e de desejo à frente daquele que está se consultando. Significa que não vou ter alguma questão moral? Não, porque seria desumano eu conseguir fazer essa sublimação flutuante completa. Mas aquilo não tem que ser um ato de julgamento, porque não sou eu que tenho que decidir. É aquela pessoa. Logo, enquanto estrutura da psicanálise, eu vou entender o que é que aquele sujeito vai demandar dessa consciência para projetar nele um questionamento. Se tu percebe isso, por que te causa dor? Não é o que você vivencia? Não é o que supostamente você escolheu? Porque está te causando dor. Porque o que é que eu quero? Quero que aquele sujeito perceba em mim a confiança de falar a sua intimidade sem se sentir julgado. Porque esse julgamento já está na sociedade. E ali eles vão poder falar o que quiser. Não vai poder fazer o que quiser. Mas falar tudo o que quiser, da forma precisa. E aí vocês vão perceber, quando vocês estiverem não só na clínica escola, mas futuramente nos seus devidos consultórios, espaços terapêuticos, o quanto as pessoas têm dificuldade de falar palavras que são ditas morais no processo, embora a palavra venha. Seja falar os palavrões, seja falar sobre as partes genitais, ou seja apenas para poder falar sobre o sexo. Falar sobre sexo é uma das piores sensações que o outro indivíduo vai passar para você, porque a moralidade impõe que eu não posso explanar minha vida íntima. Então, para que ele possa se sentir confortável e estar para comigo, tem que ter uma relação transferencial. Por quê? Porque ele vai ter que depositar em mim a confiança. E o que é que vamos fazer? Fulano ou fulana, estou percebendo que você está me trazendo um elemento sobre sexo. É disso que você está falando, porque está me deixando confuso o entendimento. Você está querendo falar que quer transar com seu esposo ou sua esposa? É tão simples, né, a palavra? Mas há um arrudeio fantasioso sobre a palavra transar e sexo, que quando você escuta a palavra sexo, automaticamente você vai fantasiar de uma forma consciente elementos dele. Você vai resgatar toda a memorização que você tem sobre. Por isso, a associação livre ela é importante. Porque eu vou deixar o sujeito falar o que é que o sexo está simbolizado nessas fantasias. Porque tem gente que vai chegar no seu consultório
e vai falar de sexo de uma forma tão surpreendente que ela não vai, ou que ele não vai conseguir perceber que o desejo que ele tem é só mudar de posição. Parece estranho. Mas às vezes vão chegar homens e mulheres que a dificuldade de falar sobre sexo é que eles não conhecem outras posições sexuais. E quando escutam a narrativa, bloqueiam e não conseguem sentir prazer mais no seu parceiro ou na sua parceira. Ou nem saber a diferença entre uma ejaculação ou uma ideia de um orgasmo. Pelo simples fato de não conhecer o seu corpo. Então, quando vem a palavra sexo e adentra nessa perspectiva, começam as fantasias. E se o superego está querendo manter o que ele construiu sobre o seu contexto moral, vocês não sabem o arrudeio que a pessoa faz só para dizer que queria gozar. Constrói uma estrutura de narrativa que às vezes demora 5 sessões, que equivale a um mês. Vai passando. E aí o que é que nós temos que convidar esse sujeito? A falar. Por isso, a intervenção da inquietação. Fulano ou fulana, o que você está me trazendo me parece ser algo tão sexual. Você está querendo falar de sexo numa sessão? Você tem dúvidas ou tem algo a trazer sobre esse lugar? Porque a forma como você foi trazendo em todas as sessões, você me fez perceber que você estava falando de um ato de penetração, de um ato de sexo oral, de um ato de prostituição. Inclusive, me faz entender que você está entrando num processo de traição. Porque se você me diz que sua esposa não faz isso, como é que você sabe? Pessoal, o senhor atende as pessoas lá no consultório ou em algum espaço? O senhor percebe esses problemas de sexo mais em pessoas ou em casais heterossexuais? Em todos. Mas majoritariamente, o senhor diria? Majoritariamente, é. Porque há um tabu sobre a sexualidade desses corpos, principalmente em conhecê-los. Não porque não vai existir tabu sobre o sexo, porque aí a gente vai entrar numa questão de gênero e sexualidade que perpassa para além da ideia da orientação. É uma estrutura social e moral. Que aí vem a questão da ética heteronormativa dentro da comunidade LGBT. Chega a ser hipócrita porque as relações heterossexuais são basicamente baseadas no sexo. Então, o homem não conhece a mulher como pessoa, mas eles fazem a relação deles em sexo e leva isso para as relações gays. No sentido de, não reproduz, não isso, não aquilo, tudo baseado em sexo. Sendo que nem eles se conhecem, nem eles sabem se dá prazer. Sim. E aí vem a questão da sociedade. Falar sobre sexualidade e sexo foi um tabu que foi colocado em toda a sociedade, independentemente da identidade de gênero. O que torna acessível é porque quando vai se falar do desconstruir sobre os corpos, a comunidade LGBT ela está mais à frente dessa permissividade. Porque a promiscuidade é dada ao lugar do sexo. E aí a gente vai entender que o Sábio Martins, por exemplo, que inventou o nome masoquismo, ele relata os horrores da sociedade. Os bailes de máscaras, eles foram criados para a elite transar e convidar no processo de despir. Pode ver em todo filme onde tem baile de máscara, vocês vão ver máscara e roupas exuberantes. Mas que aquele lugar é para esconder, para ninguém saber que ali tinha alguém da elite. Um príncipe, uma princesa, um prefeito, um banqueiro, um médico. E aí aquelas pessoas inventavam baile, tanto para usar drogas, como também para praticar sexo, que era muito bom vulgar. Que é justamente o sexo oral, o sexo masoquista, as diversas posições que o Massutra vem narrando. Então essa narrativa convidou a sociedade a uma ideia de sexualidade punitiva. Por isso que Freud ele fala das histéricas no campo da sexualidade. Lembra de Ceci? Quando ele vai investigar o campo sexual, ele consegue invadir o inconsciente.
Porque a sexualidade, inclusive, é uma narrativa de texto, e Foucault ele vai elaborar melhor sobre esse lugar e vários outros, que a sexualidade é o tabu social, de fato. Porque esse desejo, ele transgride em muitos processos. Porque se você é um sujeito que foi construído moralmente e depois você vai reconstruir, automaticamente você constrói muitas maneiras de fugir desse lugar. Esses mecanismos são diversos. Você vai sonhar erotizadamente. Você vai hipersexualizar suas narrativas. Você vai estruturar o seu corpo para um processo de bloqueio ou de pertencimento a esse lugar sexualizador. Ou você vai despir-se de vez, mesmo estando em sofrimento, ou você vai ocultar usando vestimentas que bloqueiam, ou você vai transitar num outro bloqueio, a psicossomatização. Você vai emagrecer demais e engordar demais, porque aquele corpo não é desejável. Então, você veta que o outro acesse o seu corpo sem permissividade. E aí você vai construindo estratégias para que o outro não lhe acesse sem a sua permissividade. Logo, se torna algo fantasioso, porque isso não quer dizer que o outro não vai lhe desejar. A diferença é que há desejos. E se colocar no lugar único de desejo é padronizar. E é por isso que o sexo ele ficou muito primitivo. Porque as pessoas ela têm uma imagem de um sexo violento, do abuso, que é justamente o sexo onde a mulher não tem direito de gozar. Que é justamente o sexo onde as pessoas não conhecem o seu corpo e o seu prazer. Inclusive, nem do próprio homem saber diferenciá-lo. Muitas das vezes, urinar dentro da mulher, por isso que muitas têm candidíase, ou até mesmo a ideia do escorrimento, porque não sabe diferenciar a ejaculação de uma urina. E isso acontece muito com homens idosos. E aí, a ideia da psicanálise vai trazer a interpretação desse processo, entendendo quais são as raízes que aprofundam para que essa transferência aconteça. Se você me identificar como uma figura materna, que eu estou lhe acolhendo no processo terapêutico, automaticamente eu vou me abrir com você. Eu vou me sentir acolhido na forma como você fala comigo. Vocês vão se sentir mais acolhidos quando o terapeuta pega e diz assim, não, eu não tenho agenda, procuro outro terapeuta, ou diz, não, não tenho esse horário e não falo mais nada. E depois, você vai ficar procurando um terapeuta até um chegar e dizer, oi, fulano, que bom que você entrou em contato comigo. Eu vou entrar em contato com você por ligação. Agora eu posso, ou senão eu vou deixar a minha agenda aqui com você. E você vai me dizer quais são os horários para que a gente possa se conhecer. E aí depois que a gente se conhecer, a gente faz o nosso contato. Mas eu queria conhecer um pouco de você antes de você dizer que vai entrar no processo terapêutico. Mas desde já seja bem-vindo ao cuidar da tua saúde mental. E aí eu finalizo a mensagem colocando a minha agenda. Por quê? Porque as pessoas elas precisam saber que são humanas e que podem ser acessadas, mesmo por uma palavra gravada, textual ou visual. Por quê? Porque o direito de querer ser amado é algo primordial na sociedade. Para quem nunca leu, recomendo O Banquete de Platão. É uma síntese completa do que seria ser amor em sociedade. Por que a palavra amor ela é tão endeusada? Porque ela foi colocada no lugar dos deuses. Inclusive, vamos ter um amor que ele pode ser de Afrodite Pandemos, que é esse amor que não ama a alma, mas ama o corpo. Por isso que essa Afrodite, ela vem despida, apenas com os seios à mostra e sua vagina escondida, nascida do testículo de Zeus, e por isso a espuma e a concha. Ou a ideia de um amor urânio, esse amor mudo, esse amor que ama a alma, que se conecta com o mundo, que é o amor que faz a gente transcender do corpo e alma. Então, amar ficou para os deuses, por isso que amar parece ser sublime. Amar e ter amor próprio é tão doloroso. Porque quando a gente entende e coloca os nossos deuses ou os nossos pais nesse lugar, honrar pai e mãe sobre todas as coisas, ficamos em nada. Logo,
Parece que aquele sujeito ele é dono de mim eternamente. Por isso eu tenho que ser grato, porque ele me deu a vida. E esse direito de eternização é doloroso, porque você deixa de existir, não tem amor próprio. E ser amado e saber se amar é uma estrutura extremamente importante. Porque senão você chega no consultório trazendo muito sofrimento. Então a psicanálise ela vai buscar formas de interpretar esses fenômenos sociais que estão lhe causando dor e da forma como você vai elaborando as suas fantasias, porque a partir desse fenômeno é onde a gente vai entender quem somos. Quem aqui convive com os pais? Eu já fiz essa pergunta. Levanta a mão. Quem aqui mora sozinhos? Quem aqui não tem contato nem com o pai ou nem com a mãe? Quem aqui se sente amado pelos seus pais, mãe ou cuidadores? E o que seria ser amado por essas figuras? E o que seria cuidador? Proteger, sempre se preocupar, se importar. O que mais? Atenção. Tá dentro no que ela disse, que é você mostrar que se importa. Procurar saber como foi o seu dia, como você está se sentindo. Parece tão vago, tão supérfluo para um ser humano. Mas é o real. Isso nos nutre. Querer perguntar como é que você está. Dizer que você é importante. Amar. E amar, ela tem várias formas e configuração. Só que quando isso não é atendido, construímos barreiras psíquicas para isso. E vamos em busca desse amor. Agora, qual é a fonte? Onde é essa fonte do amar e do ser amado? E aí, vamos entender essas fantasias, investigando e estruturando a ordem psíquica desse sujeito, para que ele possa me dizer se é amado ou sabe se amar. Porque vamos fortalecer essa ordem psíquica para ele construir estratégias, para que entenda o quão é vago ou o quanto não é suficiente esse amor, mas é uma forma de ser amado. Que isso não seja único e unilateral. Porque se a gente for questionar a responsabilidade desse afeto, como é que você se cobra para estar? E no momento que a gente começa a se cobrar para esse estar, é onde vem um mal-estar. Porque a gente cobra para atender algo que não é genuíno. Porque parece ser obrigação esse retorno. Porque se é genuíno, eu não preciso devolver da mesma forma. Eu vou ter que encontrar uma forma de amar para poder te dizer quem é o meu amor. Quem sou eu? E muitas das vezes a gente só vai repetir palavras, comportamentos, atitudes. E quando esse sofrimento ele não é atendido e o outro vai nos destruindo, essas barreiras psíquicas vão ficar numa ideia de inconsciente e a gente não vai entendendo o porquê. Quem aqui acha que é fácil de namorar? Levanta a mão. De arrumar uma pessoa para namorar. Quem aqui é casado ou namora? É o teu primeiro amor? Quem aqui já teve mais de 2 ou 3 namoros? Quem aqui nunca namorou? Logo, o paciente vai emergir Quase. sobre essas perguntas. Foi um livramento. Não há por que se desculpar com a internet. Eu não chegou assim. Então veja, se é difícil falar da troca de amor, do ato do ser amado ou do namorar, o que é o direito de viver? O que é que tem na ordem psíquica? E aí esse sujeito, quando ele vai construir a vida desse amor, fica unilateral. Porque você só ama esse lugar, você só existe nessa esfera. E aí, vamos compreender
no processo analítico o sofrimento que pode causar na existência de cada um desses sujeitos. Somos sujeitos de falta. Namorando. O que é que falta no namoro? O que é que falta nessa ideia de relacionamento? Porque na sociedade tem um esquema para isso. Né? Paciência. Logo, amar. É algo dificultoso. Né? Mas a sociedade ela nos dá um sistema. Esse sistema faz com que a gente busque uma estrutura de existir e coexistir constantemente. Quem nunca sonhou com isso? Eu já cheguei a uma época de não querer namorar, casar, mas aí a pressão do meu pai, tipo, você tem que casar, tem que me dar neto. Aí me fez pensar em querer hoje em dia. Mas eu ainda não tenho certeza disso. E aí veja quanta dúvida existencial. Primeiro, que você encontrar uma pessoa para poder compartilhar o seu erro não é fácil, requer paciência. E às vezes não precisa nem ser um namorado. Sim. Eu acredito no amor como uma estrutura patética. Acredito que existe, mas é algo. Sim. Mas é algo jurídico, é algo político, é algo prometido. A gente nasce, a gente vai ter o amor da mãe, a gente vai ter o amor dos pais, e a gente vai viver esse ciclo de crescer. 15 anos, a galera tá desesperada porque não encontrou o amor da vida. Bicho, há 15 anos, você não tem nem noção de nada, você acha que não tem as coisas. Como que você vai ter noção de amar alguém? Às vezes você nem se ama, e as pessoas querem amar os outros sem nem se amar. Porque esse amor que foi sistematizado Prometidamente. é um amor de alma. É o que foi colocado pela essa ideia dos deuses. E nem pra todo Que mundo. você não pode do corpo. Porque o que é do corpo? O que é do corpo? É o sexo. É o destino. É o se conectar. É o conhecer uma estrutura de fragilidade. Vestimos armaduras constantemente em sociedade. Na bioenergética vocês vão ouvir isso muito como couraça. Certo? Na psicanálise a gente vai encontrar como resistência ou repressão. Os pais, desde pequeno, eles, ou a mãe ou o pai, eles ficam brincando de um coleguinha é seu namorado, alguma coisa assim. Mas se o filho ou a filha chega em casa e diz, tô namorando, alguma coisa assim, eles dizem, não, você não pode porque você não tem idade, você isso, você aquilo. Mas eles incentivam. Então, se a criança, quando ficar mais velha, assim, disser que está namorando, é proibida. Também. Sem falar do contraponto Geralmente de... é mais para as meninas que é proibido. Sem falar do contraponto de... Quando eu morrer, com quem você vai ficar? Se você não tem filho, não tem marido, não tem ninguém. Sempre vem esse peso de... Você vai ficar com Se quem? ela morrer sozinha. Não, e morrer sozinho a gente vai. Não, mas tipo, sozinho, não tem ninguém. Não, É isso que falam. Você não vai ter ninguém na sua vida, você vai morrer só. Passa a sua vida sozinha. Então, diante dessa perspectiva, qual é a ordem psíquica da figura feminina na sociedade? Ou das figuras que performam a feminilidade? Como se... Gerar um filho, Servir. casar. E aí essa ideia de serventia é muito doloroso, porque se a gente fosse despir dessa imagem de servir e quiser amar a si mesmo,
Você é o quê? Você é ego puro, você é só o eu. Por isso que eu sou Pedro, nesse caso. Mas por que esse egocentrismo? Ele é um ato de sobrevivência, ele é importante. Porque fala das nossas performances de destruir aquilo que inventa o acesso do meu desejo constante. Significa não amar? Não. E aí vamos construir, no processo de análise, o recapturar da ideia desse sofrimento, como transformar, ou como trazer essa ideia de não poder amar da forma que a estrutura social nos impõe, e transgredir ou transcender conforme essa estrutura, assim como essa narrativa de sofrimento. Meus pais bloqueiam o meu direito de amar porque eu tenho que atendê-los. Tenho que cuidar da vida das pessoas. Olha o complexo de Édipo voltando, retorno do recalcado. O complexo de Édipo dos pais começam a vir de uma forma que eles não percebem que eles estão causando uma imagem incestuosa. E prevalece nessa imagem. De escolher qual é o marido, de escolher qual é a esposa, se a esposa cozinha bem, se o marido é um bom trabalhador. E aí vai dando performance, só que ele diz como: faça feito eu, minha filha. Encontre um homem que queira bancar você, ou respeite você. Para você ser igual a ela, você tem que encontrar um homem igual a quem? Então essa narrativa social vai causando muitas angústias. Porque vai convidar o sujeito a fazer buscas interpretativas e personalidades de uma atmosfera fechada. Quais outros lugares você transita e tem como referência o amar? A dor. Por isso, múltiplos parceiros e parceiras. Tem a questão da aprovação dos pais também. A aprovação desses pais. Por exemplo, não gostei dessa pessoa, até fiz. Não gostei, deixa isso que não gostou, por exemplo. Então, ele deixa. E aí, o analista, nesse ato de interpretar, vai conflitar e convidar você a ver nele a transgressão dessa imagem. O que é que você vai me trazer desses elementos? Se você acha que eu sou punitivo, eu automaticamente vou convidar a você a me atingir sobre essa transgressão. Por exemplo, você vai achar que o analista está falando constantemente que você não merece ser amado. Ou vai sempre dizer assim: é verdade, concordo com você. Eu não sei ser amado. Não sei ser amado. E aí, quando o analisando traz essa informação, ele fez o que com você? Transferiu. Porque ele deu a você a responsabilidade que está não só nos pais, mas que ele se ausenta. Porque ele vai dizer: é bem que você disse, é verdade, eu sinto isso. E aí, coloca na gente a responsabilidade que não é nossa. E o que é que a gente faz? Eu não lhe disse nada. Lembra que foi você que trouxe esse sentimento desta forma, por isso a gente faz essa associação. E percebe outros fenômenos. Porque a gente vai dizer: olha, tu está me colocando uma responsabilidade que é só tua. Foi tu que decidiu trair. Foi tu que decidiu separar. Foi tu que tomou essa decisão. Mas por que você está jogando para mim como se eu disse a você? Teve um cliente que chegou para mim e fez: olha só, eu fiz o que você me disse. E eu calado estava, calado fiquei. E eu, com gentileza, me retorno o pensamento que lhe convidou a dizer isso. Que eu achei tão pouco que você trouxe, que não me fez lembrar. Foram tantas sessões. Falei para o meu esposo que a gente precisava transar mais. O que foi que ela fez comigo? Ela transferenciou um desejo entre o que ela construía sexualmente na sessão, porque ela ali tinha o gozo de falar sobre sexo,
de falar como ela queria usar o marido, as figuras masculinas, e colocou na responsabilidade de mim, enquanto terapeuta, a narrativa de que eu que decidi por ela. Eu disse, eu quero, né? Qual foi a sessão que eu disse que tu teria que transar com teu marido? Ela naquela, e foi trazendo. E aí eu disse, lembrei. Você não teve coragem de dizer que não goza com ele. Essa foi a sessão. E eu questionei como é que você iria dar conta desse processo. Inclusive, querendo falar sobre com o seu marido. Agora, se você diz que não goza porque ele não lhe satisfaz na cama, isso a gente pode falar na terapia. Mas você não pode dizer a ele que eu disse. Por quê? Porque você está convidando ele a me odiar. E eu não vou entrar nessa rivalidade masculina. Pelo contrário, quem vai entrar é você. E se você estiver traindo, é bom você contar aqui na sessão para a gente trabalhar sobre. E aí ela desmonta e traz a traição que ela almeja para esse marido. Porque eu tive que convidar ela a essa interpretação. Porque a narrativa que o sujeito traz em terapia é muito sistematizada, porque há um contexto simbolizado. Há elementos. Ela traz a sexualidade. Ela fala quais são as posições que o marido fazia ela gozar. Ela vai trazer o sexo dela ali de uma forma. E depois ela vai trazer o que ela não mais sente. E depois vai trazer outros elementos psíquicos para a interpretação da traição. Como você acredita que quase me escapuliu eu dizer, na hora de uma mesa, numa confusão, que ele não estava mais me dando prazer. Eu só não disse porque eu estava numa reunião de família dele. Então ela já estava dando a ideia de que a culpa era dele, simbolizando não só que só fazia encontros com a família dele. Se só faz encontro com a família dele, ela transa em que momento com ele? Se ela só vai para a festa da mãe, do noivo, não sei o quê, do primo dele, que não sei o quê, que não sei o quê. Qual é o momento do casal? Sim. Porque ele está numa perspectiva de atender apenas ele, a família dele, e não percebe. E ela percebe, só que não tem o ato e a coragem de dizer. Só que ela busca esse ato de prazer porque quando eles namoravam e fez todo esse ciclo bonitinho, houve o quê? A morte simbólica. Então, para que a gente possa deixar emergir o fenômeno, foi a partir dessa narrativa que ela me trouxe, me colocando como elemento. Se fosse um ato de contratransferência, eu poderia utilizar um elemento pessoal de incômodo. Eu chegar e dizer assim, eu detesto quem usa o meu nome para mentiras. E trazer para o processo terapêutico um ato de contratransferência. E aí, barrar ela de uma forma que eu estaria sendo conivente ao desejo dela. Porque ela queria ser o quê? Destruída. Porque moralmente, se ela chegou até aqui, ela pode trair? Pode. Depende dela. Pode depois, Moralmente. E moralmente? Moralmente, não. Receba a pergunta. Ela pode trair moralmente? Não. Não. Moralmente. E aí, nessa perspectiva do moralmente, não. Ela quer ser o quê no processo terapêutico? Destruída. Ela quer que o analista diga, você está querendo trair, você não pode. Vou dizer? Eu vou esperar ela trazer se trair ou não, se vai trair ou não. Só vou trazer a ela o direito de sentir. Se vai ser dor, que doa. Mas construindo estratégia para que ela possa entender o porquê ela cumpriu tudo isso. E se ela chegou até aqui por uma escolha, ela pode desistir.
Ela pode fazer as escolhas, porque ela Mas foi doloroso. Vai ser doloroso. exato. Por quê? Ela está em contagem todas as escolhas que ela fez. É uma angústia com busca de angústia. E a fantasia. Porque não é muito fácil. Não é muito fácil a gente chegar e dizer assim: olha, tu não quer, vai embora. Não é assim que o povo diz, né? Ah, por que fulano não deixou ele? Não queria, porque... Só que isso aqui, ó, vem sendo estruturado desde a infância. Por quê? Porque socialmente essa imagem aqui é perfeita. É nos imposta, é nos ofertada. Olha o namoradinho, olha não sei o quê. E aí até a forma do brincar é imposta. Existe hoje na minha vida, depois de mais de 10 anos separada, eu olho para trás e vejo que eu não porque se eu não tivesse feito essas coisas, a gente não é? Então a vida acho que muda. Se eu não dormir, eu não acordei como eu acordei ontem, hoje eu acordei diferente. Então a gente está em processo de construção. E aí, veja. Não é fácil. Não é fácil. E aí essa estrutura de não facilidade, como estava sendo explicado pela fala, o contexto da fantasia é o que move. Porque antes de ter esse relacionamento, o desejo de estar aqui já existia. Porque não é o curso de psicologia, é o curso de ser alguém. É o percurso de existir, de crescimento. Poderia ser outro curso qualquer um. Você poderia até fazer um técnico ali no Grau-Técnico. Ok, não vai fazer. Mas, nessa perspectiva, você está atendendo o seu eu de uma forma ajustada. Mas por que atender isso aqui é tão dificultoso? Porque as nossas fantasias morais, elas são muito intensas. É milenarmente a imagem do amar e não poder amar e a ideia de corpos serem proibidas. A gente está falando de uma ideia social que, para poder desconstruir sobre o sexo, é para além do tabu. É um livro ótimo de Freud para ser. Mas a gente está falando de uma pessoa que ele permaneceu no seu tabu até a sua morte. Porque a gente tem que entender que para desconstruir uma vivência de mundo é muito longe. É desafiador e às vezes muito utópico. A gente constrói estratégia para viver com os nossos desejos e não com o mundo. O mundo a gente vai transitar e nessas estratégias vamos encontrar elementos que vão suportar o meu ato de amar, o meu ato de desejar, o meu ato de transgredir. E às vezes encontrando pessoas naquele tempo e naquele momento que fazia existência, que fazia pertencimento. Mas em algum momento ele vai deixar de existir, assim como você. Não só porque você muda todo dia, porque há um lugar de si que o outro não precisa estar. E quando nós não percebemos isso, vamos ficar sempre no direito de que tudo se torna o outro. Se o outro é tudo, eu sou nada. E esse não ser nada já vem por uma projeção dos pais. Os pais não são tudo? Me deu a vida. Essa imagem santificada de uma pessoa que proveu, que traz esses elementos como se não houvesse consequência das atitudes que nos causam. Mas essas atitudes, elas não causam. Porque não é só o ato de dar a vida. É o ato de saber ressignificá-la. E muitas das vezes, é essas instituições que nos causam dor. Mas, fechando a chave, respeito. 45.
E aí a gente vai compreender que quando vamos encontrar um lugar, se chama um set. Alguém sabe o que é um set terapêutico? Pode ser qualquer lugar também para conversar e ser atendido. Nessa perspectiva, tu faz uma gentileza pra mim. Tu és gentileza. Obrigado. O set terapêutico vai ser um espaço onde vai nos atender, onde vai nos trazer um certo tipo de acolhimento, que não necessariamente é a casinha bonitinha, poltrona, o divã, uma luminária, uma estante cheia de livro que quase você nunca lê. Mas o set terapêutico ele pode ser transmutado. Pode ser o agora, em sala de aula, pode ser uma parada de ônibus, pode ser dentro de um hospital, de uma organização, porque o set terapêutico é onde o sujeito está. Então, quando Freud ele traz essa perspectiva, e construindo a partir dos campos analíticos e esse sentimento, ele vai dizer, o set é onde eu posso estar com o outro, me inclinando para esse sofrimento, entendendo que se o sujeito está com sofrimento aqui, é aqui onde o analista tem que estar. Porque o sofrimento ele não tem um determinado espaço para. Você pode engolir, pode guardar, mas em algum momento o fenômeno ele pode emergir em lugares que a gente menos imagina. E aí quando esses elementos vêm, temos que estar inclinados para poder acolher esse processo. E às vezes não vamos ter o divã, não vamos ter a prancheta, vamos ter a nossa escolha. E aí nessa perspectiva vamos construir um método dessa análise. E aqui tem uma estrutura clássica, né, que é o set terapêutico de consultório, onde temos um tempo para estar com o outro, porque Freud também fala que o digerir e o curar é uma relação mútua e sem um tempo. O tempo é o aqui e o agora, mas o tempo de você se sentir curado só depende de você e da sua ordem psíquica, e até onde eu consigo chegar no ser inconsciente. Entendendo isso, o tempo da sessão é uma fragmentação do tempo com o objetivo de fazer aquele sujeito ir acessando até onde ele suporta. E todas as análises elas têm que ter uma implicação interpretativa, mas não significa que vamos intervir. Por quê? Porque às vezes o outro não vai suportar naquele momento interpretar. E aí eu sempre convido, principalmente o homem, a retirar esse equívoco. Nós não colocamos o sujeito no lugar do coitadinho. Não fazemos acolhimento kardecista, evangélico, humanista. Esse acolhimento de, meu Deus, como o fulano está sofrendo, porque isso é da contra-transferência. Ele vai sofrer, porque já o estar ali já é uma angústia de sofrimento bem potente. Seja ela bem latente ali, ele já sabe que está sofrendo. Ele quer estratégia. Me diga o que eu tenho. Fala, o que é que eu tenho que fazer então? Você me sugere o quê? E dar uma resposta como essa é humanamente impossível para algumas situações, não só porque não temos tempo de sessão, mas porque o outro não está disponível a interpretar aquilo que a gente pode devolver. Porque no momento que eu digo, olha, tu estás percebendo que está caindo a ficha, que tu não é uma boa mãe ou um bom pai, ou convidar o sujeito a dizer assim, você está notando que você fez uma escolha de um curso que só lhe convida uma imagem de fracasso, você não tira boas notas, você não vai para a aula, você muitas das vezes não quer nem participar do processo de dizer por que escolheu isso. Inclusive na sessão você não traz. É um lugar muito bem resolvido para você dar conta desse lugar. E aí o sujeito vai ter que me dizer qual é o sentido desse processo. Porque se não há sentido, há sofrimento. E às vezes não é porque não é inteligente, é porque não se acha.
É porque existem bloqueios psíquicos. Porque acha que inteligência tem um molde. Que a ideia de dar conta tem um molde. E aí essas questões morais não atendem o ego. Porque vai barrando. Porque vai dizer, olha, para com isso. Ou essa menina acorda. Ou esse menino desperta. E aí quando você vai despertar, você ainda não entende dessa escolha. E aí nesse intervalo de tempo, vamos entendendo que aquele sujeito tem uma mágoa que sustenta. Por quê? Porque, usando o teu exemplo, se meus pais, eles querem que eu dê um neto, antes de ter um neto eu me sinto no dever de ter uma vida estável. E onde é que está a responsabilidade da vida estável? Aqui. Então, se eu fracasso, não posso ser mãe. Se eu tenho sucesso, tenho que ser mãe. Respondeu o conflito? Por quê? Porque agora a gente vai ter que entender que não é o curso, é o que você fantasiou sobre estar aqui. E aí, se eu entendo que é o ato de não querer dar um neto, porque você não encontrou-se na felicidade de um bom marido, de uma boa esposa, eu só vou te dizer. Estás percebendo que a tua maternagem não existe? Porque maternidade e maternagem são coisas totalmente diferentes. O que você está me trazendo é a maternidade. É um direito que qualquer pessoa que convive com o útero tem. Se ele não tiver um útero com um tipo de patologia. Mas qualquer pessoa convivendo com o útero, querendo ser um processo de maternidade, vai poder gerar um fruto se tiver uma condição saudável. Mas maternagem é um ato de escolher o atravessamento de cuidar de um outro ser humano e de si ao mesmo tempo. Um todo desdobramento, inclusive do fracasso de não saber amar aquele sujeito para além de si mesmo. Porque quando a gente diz que eu amo você mais do que tudo, eu já disse, eu nunca quis ter você. Porque esse sujeito esqueceu de dizer, antes de ter eu me amava. Eu tinha sonhos, tinha desejos. Mas, e aí se quiser botar no nome de Deus, se quiser botar no nome de alguém essa responsabilidade, me deu você enquanto filho ou filha. E eu me sinto feliz. Mas se toda vez eu perguntar, mas se você tivesse a oportunidade de contar, agora é muito tarde. Eu não perguntei do agora. Eu perguntei antes de ser pai e mãe. Ah, se eu fosse mais 20 anos mais jovem, eu faria tudo diferente. E aí você está incluso como filho? Logo, por que você fracassou consigo mesmo? E agora põe os filhos para querer ter sucesso. Que não é seu, é para mostrar o que tem. Porque você vai ficar ostentando uma imagem que você nunca teve. Por que não você fazer a faculdade? Por que você não decidir vir, ao invés de exigir desse outro? Se é um desejo teu tão parado. Porque a gente não morreu ainda, só simbolicamente. Ah, mas eu não tenho mais tempo. Aí essa pessoa chega aos 60, 70, 80 e ainda não morreu. Perdeu quantos anos? Muitos. A faculdade só tem 5. O tempo, ele não para, não é só porque Cazuza conclui. É porque a cronologia é uma escolha que o homem colocou para ter poder de sobrevivência. Alguém está tendo a sensação que o tempo está passando rápido e no final de semana não existe? Eu estou voltando para a PEC para a gente trabalhar só 5 dias na semana. Não sei vocês. Mas, trabalhando apenas 6 horas, não precisamos ser calcíficos. Então, nessa ideia de escolha de tempo, o tempo passando, quem é você? É uma pergunta muito difícil, que a gente não vai saber elaborar. Então, como o analista ele consegue interpretar esses fenômenos,
vamos dar ao outro uma ideia e um desejo de querer interpretar esse sofrimento como opção de vida. E aí vamos desamarrar os mecanismos que aquele sujeito encontrou só para dizer: eu quero gozar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero não ter filhos. Porque a fantasia do dizer isso é tão estrutural socialmente que você vai perpassar por muitos lugares. Você vai passar pela moralidade de família, você vai passar pela ideia de sexualidade. Olha quantos tabu. Por isso, leem Toque Tabu, para a gente poder refletir um pouco melhor sobre. Parando nessa estrutura do clássico, eu convido vocês a imaginar-se enquanto terapeuta de si mesmo, para na próxima sessão a gente ver como vocês montaram esse set. Certo? Eu quero saber como é que está a ordem psíquica de vocês, não porque eu vou analisar, porque quem vai analisar é vocês. Como é que está a ideia da dificuldade das disciplinas? Como é que vocês estão se imaginando sendo psicólogo em formação? Lembre-se, escolheu a graduação, desde o primeiro período, vocês são psicólogos em graduação. Logo, o dever ético já compete. O Conselho de Psicologia, ele não fiscaliza, não orienta e não regulamenta, porque isso dá para ser psicólogo. Mas, no momento que você fica querendo analisar, consultar e fazer Instagram, como já psicólogo, cabe vocês serem interditados. Logo, se há esse dever, na psicanálise vamos ver essa estrutura técnica, ética e política a partir desse manual que eu estou trazendo. Eu já ofertei o material, vou reformular. Quero na próxima aula que vocês me tragam essa referência filosófica de si, para a gente debater o set terapêutico em outras perspectivas. A entrevista. Como você se entrevistaria para poder responder quem são vocês? Na próxima aula, quero ouvir um pouco desse lugar, de cada um. Como a gente tem 3 aulas, eu vou conseguir escutar minimamente alguma fala sobre cada um. E a gente vai fazer uma sessão livre para poder entrar nos intervídeos outros. Estamos combinados assim? Alguma dúvida, alguma coisa que está tendo, alguma contribuição? Então, boa volta para casa para vocês.